Boa noite, boa noite. Hoje, 14 de julho de 2025. Eu sou o Geraldo, estou na cidade de Ipatinga. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Hoje, a nossa sexta aula é da UC10, medição de variáveis físicas industriais. A gente está na segunda aula do desafio 3, que é medição de vazão, tá? Aqueles que porventura não puderem assistir essa aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação vai estar disponível para vocês ainda hoje pelo portal, lá no portal, assim como já está lá, coloquei alguns minutos atrás, o arquivo da apresentação desta aula. Tá? A qualquer momento aí que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem dar opinião, alguma sugestão sobre a aula de hoje, fiquem à vontade, pode ativar o microfone ou pode escrever no chat, o que for melhor para vocês, estarei acompanhando. Tranquilo? Então, vamos que vamos, né? É, Ao ser medições de variáveis físicas industriais, ela tem 4 desafios, né? Medição de pressão, tá? Vimos na primeira aí 2 aulas de pressão, medição de nível, tivemos 2 aulas de medição de nível. É, Estamos aí no desafio da medição de vazão, e a partir de semana que vem a gente já começa a temperatura e densidade. Semana que vem temperatura e na outra densidade. Ok? Aí são os 4 desafios. Para cada desafio, tá, a gente tem um livreto aí disponível para vocês. Só clicar nesse link aqui que ele já vai direto no livreto para vocês. E esse livreto, por exemplo, sobre pressão, vai ter essas unidades de estudo aqui, que facilita para vocês. Quando vocês acessam a plataforma, essas unidades de estudo já estão lá, eles abrem lá e ainda abrem alguns exercícios de passagem para a compreensão de vocês. Então é mais fácil para vocês estudarem pela plataforma, tá? Lá tá bem mais tranquilo para vocês. Assim como no medição de nível, tá? As unidades de ensino de ensino de unidade de estudo de nível. E também aqui na vazão, a gente tem as unidades de estudo, a gente viu quatro níveis desse aí semana passada, a gente vai ver os outros 4 hoje, tá? Para finalizar o desafio 3, que é medição de vazão nos processos industriais. Na semana que vem a gente começa aí com a medição da temperatura, ok? É, a nível de atividades avaliativas do EAD, a gente já passou pelos desafios, avaliando o desafio 1 e avaliação final do desafio 1, avaliando o desafio 2 e avaliação final do desafio 2, encerrou terça-feira da semana passada. Sobre o desafio 3, o avaliando e a avaliação final, vai até o dia 29 de julho. Tá? Tem bastante tempo para vocês fazerem, mas não precisa esperar esse tempo todo não, tá? À medida que tiver com o assunto aí, vocês já pode estar fazendo, se tiver dúvida, manda dúvida para mim aí, tá? E depois vai vir as atividades do desafio 4, avaliando, e a avaliação final do desafio 4, que vai até o dia 12 de agosto. Tranquilo? Então, seguindo aí. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre segurança na medição de vazão em processos industriais. Depois a gente vai falar de referências de tolerâncias em medições de vazão. A gente fala também sobre o comportamento dinâmico da vazão. E, para fechar, a gente fala das referências para manutenção do instrumento de vazão. Tá? Como é que faz a manutenção na malha de vazão, mais ou menos nesse sentido aí. Tranquilo? Então, esse é o objetivo nosso para essa aula de hoje. Antes de começar, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Fique à vontade aí, estou à disposição de vocês. Tudo tranquilo?
Boa noite a quem não dei boa noite foi o Eduardo, o Roberto, Israel e o João. Então, como ninguém se manifestou para falar aí ou escrever no chat, eu vou seguir aqui. Então, vamos começar falando de segurança na medição, tá? Segurança na medição de vazão em processos industriais, tá? Lembrando, né, que o processo industrial ele precisa da medição dessas grandezas, né, as principais grandezas, que são pressão, nível, vazão, temperatura e densidade. Tem também, que vocês vão ver mais à frente, as variáveis analíticas, mas essas cinco aí são as principais. É, e um dos objetivos da gente fazer essa medição é a questão da segurança. Tá? O outro é qualidade, né? Então a gente faz a medição para ter a qualidade, para gerar um produto bom, mas dentro dessa questão da medição também está tem muito a ver com segurança. Tá? Um processo industrial, alguns processos são bem complexos, tem muito risco quando o fluxo não está correto, e uma das maneiras de não deixar o fluxo é, ficar errôneo, né, a ponto de gerar um risco, é trabalhar bem a medição. Então, está monitorando. Procedimentos seguros na medição de vazão, né? Nos processos industriais, a segurança na medição de vazão deve ser considerada sobre dois aspectos, tá? Quanto aos cuidados no momento da instalação do instrumento, então, na hora, na hora de definir a instalação do instrumento, a gente tem que tomar alguns cuidados. E quanto aos valores informados durante seu funcionamento. Tá? Se eu vou instalar um transmissor de vazão, eu tenho que confiar, tá? Eu tenho que poder confiar no que ele está medindo, tá? Para mim poder ter um processo fidedigno. A tecnologia empregada na maioria dos métodos de medição de vazão depende de que o produto no processo passe por dentro de um instrumento ou que ou de que o elemento sensor da medição seja instalado dentro da tubulação em contato com o produto. Então, esse é um detalhe aí. Tá? De qualquer forma, para instalar instrumentos medidores de vazão, é necessário abrir e depois fechar algum ponto da tubulação que faz a transferência do produto. Então, eu tenho que permitir que o instrumento, tá, ele vá até o processo. Então, aquele fluxo, como se a gente imaginar uma tubulação, né, a tubulação que passa um determinado produto, tá, tem que ser interrompida e instalado um instrumento nessa tubulação. Então, o fluxo vai entrar de um lado do instrumento e sair do outro. Tá? Independente de qual processo que a gente vai usar para medir a vazão, tá, a gente vai ter essa característica aí, a interrupção do processo. Nesse procedimento técnico, o instalador deve ter muita atenção quanto aos requisitos de vedação nesses pontos de conexão do instrumento, a fim de evitar futuros vazamentos de produtos, principalmente tóxicos, corrosivos ou explosivos. Então, não só na instalação, a primeira instalação da planta, né, mas na instalação que a gente fala de voltar, de tirar o instrumento para fazer uma manutenção e na hora de reinstalar esse instrumento. Então a gente tem que manter a estanqueidade das linhas de fluxo. Tem que manter a vedação, tá? Para que não haja vazamento. Então isso é muito importante. Então a gente tem que, como a gente fala no processo industrial, né, fazer um serviço que normalmente o mecânico faz, né, que é a montagem desses flanges, o serviço do mecânico encanador. Mas o técnico de instrumentação, quando ele vai retirar, ele que retira e ele que insere novamente, tá, o instrumento. Então, na grande maioria das empresas, ele tem que ter essa, digamos assim, essa responsabilidade de manter as características da tubulação para que não tenha vazamento. Em relação a referências normativas na medição de vazão, né, ou seja, tem norma para tudo, né? A segurança operacional de alguns processos contínuos industriais também está relacionado com os aspectos construtivos dos instrumentos medidores de vazão.
pois a sua funcionalidade e a qualidade dos valores medidos são influenciados pelas tecnologias empregadas na fabricação e pelo rigor dos ensaios pelos fabricantes de instrumentos. E a gente viu aí na aula anterior diversos tipos de instrumentos de vazão. Cada um deles vai ter uma característica melhor para um determinado processo. A gente até mostrou algumas situações na aula passada. Por isso, o conhecimento e aplicação das referências encontradas nas normas técnicas são contribuições importantes para se obter a segurança na medição de vazão dos processos industriais. Tá? A gente fica atento. Se obedecer às normas, a chance de dar errado é muito pequena. Tá? As referências das normas esclarecem sobre termos técnicos empregados em procedimentos e também recomendam técnicas e métodos a serem adotados nos ensaios, a fim de padronizar as técnicas e os resultados obtidos nos ensaios ao redor do mundo. Tá? O que a maioria das empresas fazem? Né? Já tem os especialistas lá que fazem a adequação do processo industrial às normas, que tem que atender às normas, e dali já faz um checklist, tá? Que é um documento interno da empresa. Você seguindo o documento interno da empresa, você está obedecendo às normas. Fica muito mais prático do que toda hora que você chegar lá, você tem que ler uma norma. Então, você já tem para aquele processo, um documento interno da empresa muito bom para isso. Algumas referências encontradas em normas que contribuem para melhorar a segurança na medição de vazão, né? Os métodos de ensaio para encontrar velocidade por meio do tubo de Pitot, a norma BNT ISO 3966 de 2013 e a norma americana ASMT, tá? D3154 de 2014. Uma referência para medição de vazão de fluidos por dispositivo de pressão diferencial, quando a gente trabalha com um transmissor de pressão diferencial, tá? Em normas a BNT ISO 5167, traço 3 e traço 5, que são de 2016. E requisitos para instalação de instrumentos medidores para água potável fria e quente, em normas como a BNT 16043, traço 2 de 2012, e a norma ISO 15002 de 2020. Tá? Quando a gente fala água potável, aí já tem um grande problema que é entre a saúde, né? A água potável é uma água que a gente pode ingerir. Então, além das questões industriais, a gente tem que observar também as normas sanitárias. Ficar atento a isso. Aí, por exemplo, né, a gente tem a norma BNT 9104, que é do ano 2000, que apresenta a referência para avaliação de desempenho de medidores eletromagnéticos de vazão. Tá? São instrumentos mais, digamos assim, ao longo do tempo da evolução da instrumentação, esses transmissores de vazão eletromagnético são mais modernos, tá? E a influência do material da tubulação devido à condutividade eletromagnética. Tá? Como o instrumento é eletromagnético, ele precisa que o líquido que vai passar por vazão seja um líquido condutor, mas ele também tem que ter uma proteção eletromagnética. Por isso, um transmissor eletromagnético de vazão deve ter a parede interna revestida de materiais isolantes, como vidro e teflon. Aí ele pode ser de metal, por fora ele é metal, só que ele tem um revestimento interno num teflon, normalmente é uma capa branca, tá? Ou pode ser vidro também, com o objetivo de evitar que ocorra um curto-circuito, que ele tem os eletrodos lá que vão ser aplicados no potencial elétrico para gerar a corrente e tudo, tá? Então a gente vê aqui essa camada branca aqui, normalmente é um revestimento de teflon, mas não é esse teflon em fita não, tá, gente? É o teflon mais largo, tá? Que é tipo um processo de vulcanização, tá? Outro exemplo de referência são as normas ABNT 13225, tá? E a ISO 5127, que apresenta os requisitos gerais de medição de vazão por fluidos por dispositivo de pressão diferencial. A figura mostra uma placa de orifício. Para atender essas normas, deve apresentar as informações como o diâmetro interno da tubulação, tá? Que é o D maior, o diâmetro do orifício,
que é o D menor, D minúsculo, e a diferença das pressões a montante e a jusante, tá? A espessura do flange, pressão máxima e o tipo de material, tá? Então a gente tem aqui, ó, as características. Então, por exemplo, o diâmetro externo da interno da tubulação, o diâmetro maior é 37 milímetros, tá? O diâmetro interno 19,92, tá? A pressão diferencial máxima aqui é 2.500 milímetros de H2O, tá? E aqui a gente tem o flange. Ah, Geraldo, mas por que o flange aqui tem essa medida aqui, de 1 polegada, tá? Então, é as características dos diâmetros aqui, tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Então, essa é uma placa de orifício. Essas placas de orifício, elas são encomendadas, não é todo o processo de vazão que usa a mesma placa. Então, ela tem uma característica que ela é encomendada em cima do processo, e aí as características dela precisam ser inseridas. Quando você vai trabalhar com um transmissor de vazão, transmissor de pressão diferencial para medição de vazão, na hora de configurar o transmissor, você tem que informar esses dados aqui. Então, por isso que esses dados têm que estar na placa de furos, tá? Então, vai ter essa característica aí, você vai explicar esse dado, vai inserir esses dados no configurador, e aí ele vai, através da pressão diferencial, fazer essa conversão para vazão. Você vai especificar que o instrumento transmissor de pressão diferencial vai estar trabalhando como medidor de vazão, vai escolher o tipo de equação que normalmente é usada, ele te dá as opções que ele tem lá e vai colocar os dados de acordo com a equação que você usar. Tá? Então é desse jeito que a gente configura, mas isso faz parte do processo. Tá? Então, quando você faz a aquisição de um transmissor de pressão diferencial para medição de vazão, a placa de orifício não vem junto, não. Tá? Ela é feita, ela é solicitada a sua fabricação à parte, ela é específica do processo. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Até aí alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Seguindo então. Referências documentais na medição de vazão, né? Muitas informações importantes, né, sobre a segurança na medição de vazão podem ser encontradas em outros documentos, como o manual do fabricante, o escopo do projeto e desenhos internos da empresa. Tá? Em sistema de medição de vazão por tubo de Venturi, que esse azulzinho aqui é o tubo de Venturi, tá? Também é pressão diferencial, tá? Ele deve se colocar a junta de vedação entre os flanges para evitar vazamentos do produto. Então, em todo flange, né? O flange é uma estrutura metálica que tem aqui, ó, tá? O flange dessa tubulação com o flange dele. E entre esse flange aqui, a gente tem que colocar uma junta. A geral, de que material é essa junta? Tá, isso aí tem que consultar no documento do processo. O material da junta ele tem que ser condizente com o fluxo do processo. A melhor forma para identificar o material da junta é usar o mesmo material, tá, que é usado nas tubulações. Então, a junta do instrumento aqui, ela tem que ter o mesmo material das demais juntas que tem na tubulação. Aí eu consulto o documento da empresa da instalação, que vai ter um material, uma junta específica de um determinado material, e a do instrumento tem que ser do mesmo material. Tá? O produto que passa na tubulação, tá? Ele tem que não reagir com a junta e a junta não pode se degradar com ele. Então, e ela tem que fazer a função dela que é uma união perfeita, sem permissão de vazão de material entre duas partes, tá, móveis. E isso tem muito dentro do setor industrial. Tá?
As referências da junta, tais como diâmetro, pressão e material de fabricação, podem ser encontradas em documentos da empresa, como escopo de projeto e desenho específico das montagens. Ok? Nos manuais de instrumentos de medição, os fabricantes também trazem informações relacionadas com segurança na instalação, na montagem ou na manutenção do instrumento. Por exemplo, nas instalações de medidores eletromagnéticos de vazão, o manual informa algumas recomendações de segurança, como a proximidade de campos magnéticos, a necessidade de cabos para aterramento da carcaça do instrumento, o sentido correto da montagem do instrumento na tubulação e traz recomendação para se evitar vibrações excessivas e exposições a altas temperaturas e a intensa radiação solar. Então, tudo isso é um dos fatores que podem interferir na medição do instrumento de medição de vazão eletromagnético. Tá? Então, onde ele foi instalado, como ele trabalha com o princípio do magnetismo, a gente não deve ter muito próximo a ele fontes de eletromagnetismo, tá? Um motor, um transformador, então tem que estar normalmente afastado. E normalmente já são afastados das tubulações, né? Evitar fortes vibrações, então a parte onde vai estar o instrumento ela tem que estar bem fixa, né? Normalmente quando as tubulações tendem a ter vibrações, tem alguns amortecedores e esses amortecedores têm que estar antes e depois, tá? do sistema. Ele não vai estar muito próximo ao amortecedor, tá? A não ser que o amortecedor permita que a peça do outro lado que se movimenta. Ele tem que estar bem fixo. A questão de proteção solar é só fazer uma casinha para ele, né? Não precisa, ele não necessariamente tem que estar num ambiente fechado, ele pode estar num ambiente externo, eles são produzidos para trabalhar no ambiente externo, mas você constrói uma casinha para ele, tá? Um invólucro externo para proteção da radiação solar. E também é temperatura, né? Temperatura aí não é, Geraldo, até hoje o sol está quente, vai estragar o instrumento, né? Temperaturas muito acima, né? E normalmente essa temperatura, ela não vem da radiação solar, né? Ela vem do processo, o líquido quente, algum produto quente que passa perto, não passa, às vezes não passa na tubulação do instrumento, mas ele está próximo a um trocador de calor, ou uma outra tubulação que passa paralelo aí está muito quente, que vai ter a transmissão de calor por radiação. Tranquilo? Então isso deve ser evitado. Sobre a questão de segurança na medição de vazão, ficou alguma dúvida para vocês aí? Ficou tranquilo? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tá tranquilo. Obrigado, Marcos. Então vamos seguir para mais um passo, então. Mas que a dúvida que tiver, pode escrever ou ativar o microfone, tá, gente? É, referências de tolerância em medidores de vazão, né? O quanto que eu tolero que ele esteja errado, tá? Então o quanto de incerteza a gente aceita no processo ou no equipamento, então, ou quanto preciso eu quero que ele seja. Tá? São algumas coisas que a gente comenta nessas referências de tolerâncias em medidores de vazão, né? Esse termo tolerância, né, é o quanto que eu aceito de diferença, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Tolerâncias na medição de vazão, né? A medição de vazão é de extrema importância para a garantia de uma operação estável, segura e dentro dos requisitos do projeto em diversos ramos industriais, no processo contínuo, como refinarias, petroquímicas, alimentícias, entre outros. Tá? É através da vazão que a gente faz a receita, né? João levantou a mão e fica à vontade, João. Boa noite. No laboratório de remédio ou numa forma específica do alimento, essa tolerância de diferença, como ela é computada para não influenciar no resultado final da fórmula?
Olha, vamos falar de alimentos, né? Por exemplo, eh, hoje tem muitas panificação que trabalha com sistema industrial, ou seja, você faz aquela receita bem grande. Então, o, digamos assim, o projetista, né, o dono da receita lá, né, ele vai chegar e vai falar, olha, eu preciso de tanto, em casa a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente fala em xícaras, né, xícaras de trigo, eu preciso de tantos quilos de trigo, aí vai liberar o trigo, tanto disso, tanto daquilo e tanto de água. A gente fala da vazão, né? Aí ele vai ter que apertar um botãozinho lá e liberar uma vazão de tanto de água. Então, é, se faltar água, a massa vai ficar mais dura, e se passar água, a massa vai ficar muito mole. Mas o quanto que vai passar, o ponto que ela fica dura, por exemplo, se precisa aí de 100 litros de água, tá? É lógico que eles vão falar que, por exemplo, 99 litros a massa funciona normal, tá? 101 litros a massa funciona normal. Isso depende muito do processo. Então, essa questão de tolerância é um teste que tem que ser feito na equação do processo. Você falou aí também questão farmacêutica, né? A questão farmacêutica, quando a gente pega um comprimido, até mesmo uma pasta de dente, alguma coisa, ele fala que tem uma determinada tantas gramas miligramas do princípio ativo por por grama, ou seja, um percentual que tem ali. Então, ele tem uma tolerância que ele vai ter dentro desse princípio, que ele não pode ser muito grande nem muito pequeno, tá? Mas você sempre vai ter essa tolerância. Mas a origem da sua pergunta, Marcos, é o processo que define, não o instrumento. Quando eu preciso ter uma aceitação de erro muito pequena, eu vou precisar de um instrumento que seja mais preciso. Quando eu tenho, digamos assim, uma certa gordura no processo, ou seja, um pouquinho a mais, 5% a mais ou 5% a menos, não vai alterar o produto final, tá? E isso aí eu posso estar usando um instrumento menos preciso dentro dessa indicação aí. Aí quem vai definir a tolerância que tem no processo é quem fez o projeto do processo, não o projeto de funcionamento da automação. Quem vai receber a demanda da instrumentação vai chegar, olha, aqui nesse ponto aqui tem que fazer uma medição e a tolerância dela tem que ser de tal ponto. Ok, Marcos? Tranquilo? Isso aí vai estar no memorial descritivo do projeto, vai estar lá nos primórdios da elaboração do projeto, antes da materialização do projeto. Tá? E é lógico, né, que a gente fala de processos industriais, tá? Eu trabalhei com siderurgia aí, eu trabalhei numa planta que já rodava há mais de 30 anos e está rodando até hoje, ou seja, tem uns 50 anos que a planta funciona. É lógico que os instrumentos há 50 anos, a instrumentação, né? A gente nem fala de como era a instrumentação há 50 anos atrás, né? O principal elemento da instrumentação eram as molas, tá? Molas de tração, de força, que fazia as comparações. Então, o nível de precisão era baixo. E é lógico que os requisitos do processo, a mesma planta, os clientes foram exigindo mais precisão no processo e a empresa foi substituindo gradativamente os equipamentos, mantendo a mesma estrutura e tendo um resultado melhor. Tá? É nesse sentido. Porque o processo, tá, de fazer, tá, de qualquer um dele ali, ele não vai mudar muito com o tempo. Aí você pode alterar um pouco a receita, tá? E alterar os instrumentos com o tempo. Os instrumentos, alguns vão ter data de validade, vão estragar, vão ser obsoletos,
e vão sempre sendo substituídos por instrumentos que vão agregar mais precisão, mais funcionalidades e tudo. É a tecnologia, né? Nesse sentido. Tranquilo? Ainda dentro dessa pergunta sua aí, né, no ponto aqui, né, que é, para garantir a confiabilidade dos valores medidos nesses processos industriais, os instrumentos devem ser calibrados, tá, com uma determinada frequência. Essa frequência depende do processo também, tá? Comparado com padrões internacionais rastreados e também deve atender uma faixa de tolerância definida. A tolerância nas medições de vazão dependerá da qualidade do instrumento usado, ou seja, a maior tolerância que eu tenho, a menor tolerância que eu tenho está dentro do instrumento. E também da criticidade operacional do processo. Então, quando o processo ele quer um grau de precisão maior, eu tenho que colocar um instrumento que tenha uma precisão maior, nesse caso. Para a produção de determinado produto, pode ser exigida uma tolerância consideravelmente estreita, pequena, enquanto para outros produtos a faixa de tolerância pode ser bem mais ampla. Tá? Então, isso vai depender do produto. E a questão, por exemplo, de farmacêutica, tá? É mexer com vida, né? Então, a tolerância é menor, tá bem menor, né, nos processos. Tá? Por isso que a gente tem essas características aí dos medicamentos, no processo de fabricação, de qualidade, fazem testes depois do produto acabado, costumam jogar muito produto fora porque saiu da especificação. Então, isso faz parte do processo. Em quais documentos encontramos as tolerâncias? Tá? O quanto que é aceito de erro? Tá? As tolerâncias admitidas em uma medição de vazão são características de cada processo produtivo. Então, como saber os valores admitidos para cada tolerância na medição de vazão em um processo contínuo? Esses valores podem ser encontrados no manual do instrumento, ou seja, ou a parte do instrumento no manual do instrumento, em relatórios e certificado de calibração, que vai ter lá a tolerância do instrumento também, tá? Ou em procedimentos internos da empresa que visam atender os requisitos do sistema de gestão de qualidade. Tá? Quando a gente fala em qualidade, aí a gente já tem a qualidade do produto. Então, a qualidade do produto é em cima de uma tolerância ao erro. E aí os instrumentos têm que se adaptar a essa qualidade do produto. Ele tem que oferecer uma qualidade ainda maior do que aquela que o fabricante está se propondo, ok? Para fazer isso. Então, a gente tem o manual do fabricante. Então, um determinado fabricante faz um transmissor de vazão com tolerância de 1%, supondo. Tá? Aí, só que o processo requer uma tolerância menor que 1%, requer uma tolerância de 0,2%, ou seja, bem preciso. Então, esse instrumento não vai poder atender. Então, eu tenho que buscar um instrumento que tenha uma tolerância. Se eu quero o processo 0,2, eu vou buscar um 0,1 por aí, um 0,15, uma tolerância menor que essa, tá? Para que o meu instrumento não interfira no processo. Tá? E os documentos da empresa. Então, a gente tem o manual do fabricante, certificado de calibração. Tá? Um certificado de calibração é a data de nascimento, né? Aí as identidades do equipamento. Então, tem tudo sobre ele lá, o RG dele lá. E os documentos da empresa que falam sobre o processo. As referências normativas para a tolerância de vazão. Que normas que falam das tolerâncias, né? As referências normativas para a calibração de instrumentos, as tolerâncias e os condicionantes dos resultados gerados normalmente são encontrados em normas como a BNT 13225, que é medição de vazão em fluidos com condutos forçados, utilizando placas de orifício e bocais em configurações especiais, com furo de dreno, tubulação com diâmetros inferiores a 5 milímetros, com dispositivo de entrada e saída e outras configurações, ou seja, medição com pressão diferencial.
A ABNT ISO 5167, medição de vazão em fluidos por dispositivo de pressão diferencial com placas de orifício inserida em condutos forçados de seção transversal circular também. A ABNT ISO 9951, medição de vazão de gás com condutos fechados com medidores tipo turbina. A ABNT ISO 9104, métodos de avaliação de desempenho dos medidores de vazão eletromagnéticos para líquidos em condutos fechados. A IEC 60160, aí é a condição do instrumento, ela não fala de metodologia de medição, mas as condições para atendimento à atmosfera explosiva, tá? E a BNT 17025, requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio de calibração. Então, a gente pode, só para vocês terem uma noção, né? A calibração ela pode ser feita dentro da empresa, que a gente chama de calibração do campo, tá? E o calibrador da empresa que faz a calibração desses instrumentos de campo, ele precisa, tá, dentro do período de validade, ele também tem uma validade de calibração, ele precisa sair e ir para um laboratório externo para ser calibrado. Tá? Ele é o dono da verdade, então ele tem que buscar a verdade, tá? Ou seja, ser certificado. Aí ele volta para ele poder calibrar dentro. Então, esses instrumentos de laboratórios, tá? Eles têm que ser validados. E o instrumento do laboratório, tá? Ele vai para outro laboratório acima dele, tá? É um sistema de pirâmide para ser validado e assim por diante. Então, tudo é por normas internacionais. A tabela a seguir mostra algumas tolerâncias de referência de tolerâncias permitidas para grandezas elétricas que são recomendadas pela BNT 9104 na operação de instrumentos medidores eletromagnéticos de vazão, contenção de alimentação, frequência de operação nas distorções harmônicas e nas ondulações. Então, por exemplo, ele vai trabalhar e vai ser alimentado, tá? A gente aceita para esse instrumento uma tolerância de 1% na variação da tensão. As concessionárias de energia, elas trabalham com um percentual bem maior. Então, você tem que ter uma garantia que lá naquele processo lá, você não vai ter uma variação maior que 1%. A frequência, tá? A frequência da rede, nominalmente, ela é 60 Hz. Tá? Variar 1% é muito difícil. Tá? Variar 1% cai as usinas hidrelétricas todas aí. Tá? Mas onde tem problemas aí, tá, com harmônicos, tá, essa frequência ela pode ser alterada. A distorção harmônica, tá, menor que 5% para a corrente alternada, e uma ondulação, um ripple, né, que é a diferença do máximo e o valor máximo e o mínimo da tensão contínua, menor que 0,1% para a corrente contínua, ou seja, uma tensão bem estável. Então, são algumas características que eu tenho que entregar para o instrumento para que ele possa me entregar, me devolver uma qualidade. Tá? Então, o instrumento ele entrega uma qualidade, ou seja, uma tolerância bem pequena, mas ele exige que o sistema de alimentação também tenha uma, digamos assim, uma precisão nas entregas. Tá? Tem alguns instrumentos, né? A gente pega aí, por exemplo, um carregador de celular. Ele entrega lá 5 volts para carga lá, e, e que é o sistema USB, e a entrada dele pode ser de 90 a 240 volts. Olha como ele é flexível nesse ponto. Então, ele garante o nível de tensão interno e tem pouca interferência externa, tá? Nesse sentido. Referência do fabricante para tolerâncias de medição de vazão, né? Os fabricantes de medidores de vazão normalmente já fornecem seus instrumentos calibrados no ato da aquisição, conhecida como calibração inicial. Quando você compra um instrumento, você comprou um multímetro, um osciloscópio e um instrumento de automação, junto com o instrumento vem um certificado de calibração, a primeira calibração que o fabricante entrega.
Tá? A próxima figura mostra as condições de referência e as tolerâncias de calibração informadas no manual do fabricante de medidor eletromagnético, o fabricante lá Opiflux, 1000, da Crone. Tá? Precisão de medição, né? Todos os medidores de vazão eletromagnética são calibrados mediante comparação direta de volume. Tá? A calibração em estado úmido vale o desempenho do medidor de vazão em condições de referência em relação aos limites de precisão. Tipicamente, os limites de precisão dos medidores de vazão eletromagnéticos são o resultado do efeito combinado de linearidade, estabilidade do ponto zero e incerteza na calibração. Aí as condições de referência, ou seja, quando foi calibrado esse instrumento, o elemento dele foi colocado água. Temperatura, tá? Ele pode estar trabalhando de 5 a 35 graus Celsius ou de 41 a 95 Fahrenheit. Pressão de funcionamento, né? Ele pode estar de 0,1 a 5 bar ou 1,5 a 72 PSG, tá? PSI, desculpe. Seção da entrada tem que ser maior que 5 dN e a seção de saída é maior ou igual a 2 dN. Ok, João, a aula vai estar gravada e quaisquer dúvidas que você ou qualquer outra pessoa tiver aí, depois vocês podem estar mandando para mim, tá bom? A gente já está quase acabando também, tá, gente? Dependendo da frequência do uso do fluido passante, tá, os manuais fabricantes fazem recomendações de calibração. Por exemplo, em caso de fluidos altamente corrosivos, o medidor de vazão, lembrando que é eletromagnético, tá, sofrerá deuterialização acentuada e precisará ser calibrado novamente até ser substituído. Por isso, o técnico deve consultar o manual do fabricante para verificar o que é recomendado. Tá? O fabricante vai lá colocar lá a periodicidade, exemplos de periodicidade de calibração. A calibração é de suma importância para que a empresa possa estar de acordo com o que é previsto em normas para atender os requisitos de qualidade e para garantir a produtividade e a segurança operacional. Então, ficar atento aí que muito importante a calibração dos instrumentos. A próxima tabela mostra algumas recomendações de empresas prestadoras de serviços de calibração e fornecedores de medidores de vazão quanto ao intervalo de calibração dos instrumentos medidores de vazão. Por exemplo, um instrumento que trabalha com placa de orifício, né, pressão diferencial com placa de orifício, o intervalo de calibração de 12 a 24 meses. Ou seja, a calibração dele é 1 ano aí, tranquilo. Tá? O medidor eletromagnético, de 3 a 9 meses. O medidor do tipo Crioli, tá? De 6 a 12 meses. O tubo de Pitot não precisa ser calibrado, tá? A forma como ele trabalha já garante. E o que precisa de um intervalo menor de calibração é o tipo turbina, tá? De 3 a 6 meses. Então, alguns exemplos aí. Tranquilo? Referência da empresa para as tolerâncias de medição de vazão, né? As referências da empresa são informações que podem ser consultadas nos procedimentos de calibração ou nos documentos do sistema de gestão de qualidade, que apresentam informações sobre os instrumentos do processo, como erro máximo, incerteza, faixa de operação, faixa a ser calibrada, critério de aceitação, entre outros. Isso tudo está no relatório de calibração. Consultando essas informações em procedimentos internos da empresa, o técnico pode garantir que determinado instrumento medidor de vazão está apto a ser utilizado, pois é possível saber se os erros e as incertezas apresentadas na calibração atendem às tolerâncias aceitáveis no processo. Então, passou no relatório de calibração, você tem a fase operacional e depois tem a fase analítica, que é comparar aqueles valores encontrados dentro da operação com a incerteza para verificar se o instrumento está aprovado ou não. Tá? Aí você tem os critérios de aceitação para cada instrumento, dependendo do instrumento e do processo, que vem do documento da empresa. Por exemplo, no procedimento de uma empresa química, está descrito que a tolerância na indicação da vazão de uma substância iniciadora de reação deve ser de mais ou menos 1% do valor máximo da escala de medição.
não é 1% do spam, é do máximo, tá? Que é de 2.500 quilos por hora. Isto é, a tolerância máxima permitida nessa medição é de mais ou menos 0,025 kg por hora, tá? Que é 1%. Ela não é 2.500, né? 2,5 quilos. Tá? Então, quando esse instrumento estiver indicando o valor de 1,97 quilos, tá? É possível que a vazão real esteja no intervalo de 1,97 mais 25, que vai dar menos 25, que vai dar 1,945, e 1,97 mais 0,25, 1,995. Tá? Então, essa é a faixa que vai estar a condição real. Tá? A tolerância é tanto para cima quanto para baixo. Eu pego esse valor de 1.970, subtraio dele o 0,25 e somo dele o 0,25. Aí vai dar esses dois valores aqui. Estando dentro desses valores aí, tá atendendo às condições do projeto. Ok? Esse é o intervalo. O instrumento indica 1.970, 1.970, tá? Mas devido à incerteza do instrumento, ou seja, essa verdade não é absoluta, ele pode estar errado 0,25 para baixo e 0,25 para cima. Então, ele pode estar dentro do intervalo. Procedimento de calibração de instrumento de vazão, né? A calibração do instrumento de vazão consiste na comparação dos valores gerados pelo instrumento com os valores fornecidos por outro instrumento adotado como referencial. Todo processo de calibração é esse. Vocês já fizeram pressão, vocês viram lá. Tá? Uma das etapas do procedimento de calibração é a apresentação dos resultados obtidos, que devem ser informados em certificados ou relatórios de calibração. As empresas estabelecem os procedimentos de calibração específicos para suas operações, visto que elas são detetoras do conhecimento da operação e do seu processo. Em muitos casos, a elaboração desses documentos envolve fornecedor de instrumento ou laboratório especializado, respeitando a criticidade do projeto, as especificações do instrumento, tá, de medição e o local da operação. Tá. Um detalhe é a condição da calibração, né? Quando a calibração é de campo, aí você tem as variações do campo, mas quando ele é em laboratório, aí você tem uns requisitos de laboratório, de temperatura, tudo isso envolve. Nos instrumentos que medem vazão por pressão diferencial, o processo consiste em conferir os valores definidos de pressão com líquidos ou gases e compará-los com os valores fornecidos pelos instrumentos, conforme mostrado na figura aí. Tá? Aí vocês vão fazer igual foi feito na bombinha do transmissor de pressão lá, né? Uma bombinha, aplicou lá, tá? Isso é uma pressão diferencial. Tá? Aí, como é diferencial, você só trabalha com uma câmara nele, deixa a outra. Quando a diferença chegar nos valores, tá? Vão estar ajustados aí para fazer a calibração. Em outros modelos de instrumentos medidores de vazão, como eletromagnético, vórtice, crioles, os procedimentos exigem instalações mais complexas e a calibração normalmente é feita em laboratórios especializados ou pelo próprio fabricante. Tá? A figura aí mostra o procedimento de calibração de um instrumento tipo crioles, que está sendo feito por meio de um dispositivo referencial em um laboratório especializado. Ou seja, olha a estrutura que tem aqui para poder calibrar esse instrumento aqui, que é o crioles. Uma outra forma de fazer isso é você ter um instrumento que foi calibrado em laboratório e usar ele como referência no campo. Aí você põe os dois instrumentos em série, passando o mesmo fluxo por eles, dá mais trabalho, alguns processos é mais difícil, tá? Mas aí você tem uma condição real de projeto para validar. Tá? Em alguns processos, tá, se mede vazão através da medição do volume. Então, eu peço para liberar, por exemplo, aí, 100 litros de um determinado produto e para um tanque de 100 litros e verifico lá se a vazão que eu demandei no processo é igual à vazão
que está lá no recipiente. Tá? Então, algumas formas de calibração de vazão. Sobre essas referências aí de tolerância, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo para vocês? Pode continuar. Obrigado, Leandro. O comportamento dinâmico da vazão, né? Aprendemos que vazão é definido como a quantidade de produto, que pode ser líquido, gasoso ou granular, né, sólido, que passa pela seção longitudinal de uma tubulação em um intervalo de tempo. Durante a transferência de um produto, o movimento descrito em cada uma das partículas contribui para definir o comportamento apresentado pelo produto ao longo do escoamento, ele passando dentro da tubulação, que pode ser laminar ou turbulento. No escoamento laminar, o produto se desloca fazendo um movimento linear, uniforme, com baixa interação do líquido com as paredes do tubo, ou seja, tem menos atrito. Já no escoamento turbulento, o produto se desloca, gerando muita interação entre as próprias moléculas do fluido e também com as paredes internas da tubulação, devido aos movimentos aleatórios e às variações de velocidade de cada molécula do produto. Esses regimes de escoamento laminar e turbulento são apresentados a seguir. Então, eu tenho um fluxo laminar e um turbulento, tá? Sempre que gerar digamos assim, se comparar com o rio, né, aquele rio mais manso, tranquilo, é o laminar. Tá? Aquele que tem pedras, que vai gerando aquelas ondulações, seria o turbulento. E isso fica tudo dentro da turbulação, tá? Influências no comportamento dinâmico da vazão, né? A vazão de medição de vazão em líquidos e gases sofre uma grande influência de outras variáveis, como pressão e temperatura, pois elas interferem na densidade, na viscosidade e no regime de escoamento. Em alguns ensaios de calibração de instrumentos, medidores volumétricos de vazão devem ser observadas as condições de pressão e temperatura, quando a vazão é medida em volume. Tá? O volume de líquidos e gases depende fortemente da temperatura e da pressão e por isso deve ser especificadas as condições adaptadas nos ensaios na medição da variável vazão. Aí você tem que controlar a temperatura para depois fazer a medição. Ela tem que estar dentro de uma faixa, normalmente é 20 graus, 20 a 22 graus. Existem algumas condições de temperatura e pressão que são padronizadas e devem ser consideradas na medição de volumétrico de vazões, como a seguir, né? A normal, né? O padrão de definição de valores nominais de temperaturas, sendo a pressão tem que ser de 1 atm e a temperatura de 0 graus centígrados. A standard, tá? Que é o padrão, normal, padrão, e a BNT. Tá? A standard é usada em algumas empresas internacionais que define a pressão também de 1 atm e a temperatura como 15 graus. Tá? A ABNT, essa temperatura aqui é bem pesada, né? 20 graus, para gerar 0 e 15 graus aqui é bem complicado, né? As condições básicas adotadas no Brasil, que define a pressão como também de 1 atm e a temperatura de 20 graus. Então, estabiliza lá um ar-condicionado digital, 20 graus, esse é o padrão de calibração dentro de laboratório. Não confunda em campo, tá, gente? Laboratório. Por exemplo, na medição de vazão volumétrica em compressores de ar, a unidade de metros cúbicos por hora não informa qual é a quantidade ou massa do gás que está sendo movimentada. Para que a informação seja completada, a vazão em metros cúbicos por hora deve vir acompanhada da pressão e da temperatura do gás durante a medição. Tá? Por isso é utilizada a unidade newtons por metros cúbicos por hora, tá? Desculpe, newtons não, normal metros cúbicos por hora, tá? Com o objetivo de fazer as pressões, a temperatura e gás, facilitar a comparação entre vazões de compressores, empregando uma das condições padronizadas. Esse N aqui é de normal, tá? Quando a gente tem aqui o standard, é um S, ok? Importância
do comportamento dinâmico em medidores deprimogêneo de vazão, né? Medidores deprimogêneos são aqueles que vão converter variação de pressão em variação de vazão, tá? O comportamento dinâmico da vazão é importante para o funcionamento dos instrumentos medidores deprimogêneos de vazão, visto que eles fazem a medição por meio da variação da pressão. Tá? O medidor tipo placa de orifício, tubo de Ventures e outros que produzem uma redução na seção de tubulação, gerando a turbulência no regime de escoamento. Então ele chega a laminar e normalmente ele sai turbulento. Essas turbulências fazem com que os valores obtidos nas medições reais de vazão sejam diferentes dos valores ideais obtidos nos cálculos teóricos. Por isso, o comportamento dinâmico da vazão dos fluidos durante a transferência de bombas e compressores e na passagem por restrições e expansões de abertura de válvulas podem causar diferença entre os maiores, ainda maiores entre valores de projeto e valores reais indicados pelos instrumentos medidores de vazão. Então, sempre que você tem um joelho, tá, uma válvula estrangulando, entre outras coisas, você tem interferência na medição de vazão. Você gera esse atrito, gera os vórtices que vão interferir no vazão. A próxima figura mostra o escoamento de um líquido em regime laminar, tá, que sofre turbulência após a passagem pela placa de orifício. Isso aqui é dentro da tubulação, está em corte, essa é a placa de orifício, ó. Tá? Chega aqui com uma alma grande, o fluido vem todo laminar aqui, tem uma restrição. Aí essa restrição, o fluido vai ter que passar no furo da placa e sai do lado de cá. Então ele chega laminar e sai turbulento. Tá? Eu tenho uma pressão de um lado e uma pressão do outro. Tá? A medição da vazão vai se dar pela a diferença, transformar essa diferença de pressão que tem aqui em função da razão desse diâmetro com esse diâmetro aqui e um outro cálculo lá. A figura seguinte mostra a tubulação no escoamento do líquido devido aos comportamentos dinâmicos do processo antes da passagem pelo elemento de medição. Tá? Essas turbulências prejudicam os resultados da medição. Tá? Aqui só ressaltou as turbulências. Ó. Tá? Ok. Importância do comportamento no medidor de eletromagnético de vazão. Tá? Os medidores eletromagnéticos de vazão funcionam com base nos princípios eletromagnéticos, é lógico, né? Uma das grandezas que influencia na medição é a velocidade de escoamento do fluxo pela tubulação, conforme a regra da mão direita, que pode ser vista nessa figura aí, ó. Tá? Nessa regra da mão direita, o dedão é a velocidade, o B é o campo magnético, tá? É o indicador aqui, né? É o campo magnético, e esse outro dedo aqui, forma 3 é o campo elétrico. Então a gente forma esse sentido aí para definir a velocidade, o sentido do fluxo aí. Aqui, ó. Fica aqui dentro, aqui, ó. Então o campo elétrico vem daqui para cá, o campo magnético vem daqui para cá, e a velocidade do fluido é medida aqui. As perdas de carga no escoamento de líquidos e gases geradas pelo comportamento dinâmico dos processos podem afetar os valores da velocidade de escoamento do líquido que, se atingirem valores abaixo dos considerados mínimos para o projeto do instrumento, vão gerar erros de indicação na leitura de vazão do processo. Um detalhe interessante na medição de vazão, né? Muitos medidores que a gente tem, eles vão de 0 a um determinado valor. Normalmente, os medidores de vazão, eles fogem desse zero. Então, ele coloca uma vazão mínima e ele garante uma precisão, uma tolerância a partir de um determinado valor. Tá? O valor inicial de referência baixo não é o zero. Tá? Por exemplo, a vazão de 500 a 2.500 litros. Então, para mim ter uma precisão, eu tenho que ter uma vazão mínima de 500 litros. Abaixo disso, eu não tenho a precisão. Muitos instrumentos trabalham dessa forma. A importância do comportamento dinâmico em medidores de vórtice. Tá? Os medidores de vazão por vórtice têm um obstáculo dentro do instrumento que gera a função de gerar os vórtices, que é uma lâmina aqui, ó, um obstáculo plano aqui, ó. Chega um fluido mais laminar aqui, bate na lâmina e gera os vórtices, a medição dos vórtices é que vão determinar a vazão, que depois serão contados por um elemento sensor,
a frequência de geração desses vórtices depende da velocidade do fluido pela tubulação, que é possível ver na figura aí. Então, quanto maior for a velocidade aqui, mais vórtices serão gerados. Tá? Comportamentos dinâmicos que geram instabilidade na velocidade do fluido, como perda de carga. A perda de carga, gente, é a tubulação. Toda curva na tubulação é perda de carga, tá? Podem fazer com que líquidos e gases escoem pelo instrumento com valores de velocidades inferiores ao do projeto, e sem fazer um enchimento completo da tubulação, gerando um número de vórtices muito baixos e interferindo no resultado da medição de vazão no processo. Ou seja, por isso que tem o valor mínimo para o instrumento. Sobre o comportamento dinâmico, alguma dúvida? Alguma pergunta? Cada tipo de instrumento ele tem uma influência do comportamento dinâmico, vocês viram, né? Aí, quando o processo gera muito de uma influência, você muda para outro instrumento. Para a gente poder fechar agora aqui, tá? Só Referências. uma pergunta aí. Pois não? Onde é mais usado esse medidor de vórtice aí? Vazão de vórtice? Normalmente, esses instrumentos aí, eles são mais usados quando não dá para o vórtice e o magnético, tá? Eles são para líquidos que tenham, digamos assim, um maior percentual de impurezas, porque as impurezas são ruins para o pressão diferencial, que elas vão gerar sujeiras lá, e nos outros lá, aí para esses aí são melhores. Os instrumentos que ficam mais livres, que essa lâmina aqui não gera obstrução, não, ela só gera um atrito aqui, tá? Então ela não diminui praticamente nada na alma da vazão, não. Aqueles que diminuem pressão diferencial, tubo de Venturi, que são os mais simples, tá? Para ser instalados, tá? Aí, opa, não dá para me usar isso não. Eu vou passar para o magnético, vou investir mais para fazer essas medições, tá? Cada um deles tem algumas restrições nesse sentido. Tranquilo? Esse é mais usado na mineração, no caso? Mineração não, esse é para líquido. O vórtice só funciona para líquido, tá? Então, líquido com um pouco de impureza, igual você mencionou. Sim, sim, sim. Mas a predominância do produto de escoamento é líquido. Não é aquele assim, 30% e 70%, não, tá? É 90 mais por cento de líquido, vamos lá, para poder trabalhar. Senão ele não Ok, gera. Esse vórtice é um spin no sistema. Ele fica girando lá dentro. Você tem um fluido e as moléculas ficam girando dentro dele. O sistema consegue pegar esse giro aí com campo elétrico. Tranquilo? entendi. É bem Tranquilo. sensível. Ele é muito sensível, esse instrumento. Referências para manutenção, né? Lembrando que a questão principal da manutenção nos instrumentos na instrumentação é a calibração, tá, gente? Importância da manutenção do instrumento de vazão, né? Os processos industriais contínuos operam por longos períodos sem interrupção de produção, 24 horas por dia, tá? Por isso é importante que o instrumento de medição tenha condições de atender às demandas e às condições de processo, operando e mantendo sempre a confiabilidade exigida nas medidas efetuadas. Uma estratégia importante recomendada por fabricantes e por técnicos experientes é fazer manutenções periódicas nos instrumentos de medidor de vazão de um processo. Essas manutenções envolvem rotinas como inspeção nas condições de montagem, teste de funcionamento, calibração de valores indicados e reparo de peças desgastadas. Para isso, as empresas que operam em processos contínuos montam equipes com técnicos especializados que elaboram planos e rotinas de manutenção, consultando documentos como manuais de fabricante, certificado de calibração e documentos específicos da empresa, no caso, procedimentos e dados de projeto.
Quem vai entrar numa empresa que já está rodando vai receber todo esse documento pronto e vai ter uma periodicidade para fazer as funções. As atividades de manutenção em instrumentos medidores de vazão são ações com o objetivo de prevenir ou corrigir uma possível falha na medição de indicação. As manutenções podem ser classificadas como corretivas. Tá? Corretiva é quando eu já detectei que tem algum erro e vou lá corrigir. Tá? Eu vou corrigir um erro existente. As preventivas, tá? A preventiva eu vou, digamos assim, vou definir uma periodicidade, por isso é preventiva, e vou fazer a manutenção antes de dar o problema. E as preditivas, tá? Ela prevê que determinada ação ou instrumento vai estar com a vida útil ruim. A corretiva, ela espera parar para consertar. A preventiva, ela define um período e faz a manutenção independente se está funcionando, se vai funcionar mais 3 ou 4 meses além, mas dentro do prazo aqui vão parar. O exemplo disso é troca de óleo, por exemplo, né, num carro. Vão definir que vamos trocar o óleo a cada 6 meses ou tantos mil quilômetros rodados. Tá? Chegou no que deu primeiro lá, vai lá e substitui o óleo. Não quer dizer que no dia seguinte de você fazer isso aí, o óleo já está ruim e não serve para usar mais. Tá? Mas preventivamente você troca. E a preditiva, ela é um tipo de manutenção que a gente faz por equipamento. É aquilo que nossos olhos, nossos sentidos do ser humano não conseguem ver, mas os sentidos das máquinas conseguem. A gente, para fazer manutenção preditiva, a gente pode estar usando termografia, ultrassom, é um instrumento, tá? Não é o calibrador, tá? Ele é um instrumento que vai me definir e aquele equipamento ali, aquele processo está prestes ou futuramente vai apresentar uma anomalia. Aí eu vou lá e corrijo antes, tá? Dependendo do momento que são realizadas. As calibrações, elas entram dentro da preventiva, elas são periódicas, tá? Referências de manutenção obtidas em manual do fabricante. Nos manuais do fornecedor, frequentemente encontramos algumas referências técnicas do instrumento, como noções de segurança no manuseio, procedimentos de instalações e ajustes, parametrização, entre outros. A leitura, a interpretação e a compreensão dessas informações são importantes ferramentas para o técnico elaborar o que a gente chama de rotina de manutenção de um determinado instrumento medidor de vazão. Então, a gente vai ter a rotina de manutenção desse instrumento. Tá? Os fabricantes, eles colocam lá na indicação algumas ações periódicas, tá? Preventivas. As recomendações apresentadas no manual fabricante, principalmente informações sobre segurança, instalação e substituição de componentes, contribuem para aumentar a vida útil do instrumento de medição de vazão. Tá? A cada uma semana, verifique o flange, se tem vazamento, se tem reaperto. Algumas coisinhas simples desse jeito estão lá. A próxima figura apresenta um manual de um fabricante de instrumento medidor de vazão magnético, que contém uma seção sobre informação de manutenção do instrumento. Então, aqui tem a característica do instrumento, tá? O fabricante, o modelo, tá? E tem os dados dele, vai ter os dados dele. Tá? Referências de manutenção obtidas em certificados de calibração. Para a instrumentação é interessante. A calibração é importante atividade de manutenção no período nos instrumentos medidores de vazão, durante o procedimento de calibração ou analisando o certificado geral. Tá? É importante avaliar o desempenho do instrumento e identificar a existência ou não de problemas de indicação, como erros de zero, falta de linearidade, problemas de repetitibilidade, esterese e outros, né? Então, quando vocês fizeram a calibração lá, vocês fizeram ela ascendente, descendente, uma vez, ascendente, descendente, outra vez. Então, esses valores, tanto no ascendente quanto no descendente, eles têm que estar mais próximos. Então, se tem umas diferenças entre o ascendente e o descendente, essa diferença a gente chama de esterese. Então, tem que estar bem afinadinho.
A partir dos resultados apresentados no certificado de calibração, o técnico pode verificar se o instrumento consegue manter a repetibilidade dos valores apresentados nas comparações com padrões adotados e avaliar se o instrumento atende os critérios de aceitação do processo. E é isso que vocês já vêm fazendo na aula prática aí, tá? Vai verificar, vai fazer, aplicar um determinado dado no instrumento, fazer a leitura, verificar a incerteza, vai verificar a repetibilidade, ou seja, se repetir o processo, vai encontrar os valores bem parecidos dentro da incerteza, calculo pelo maior erro para verificar se o instrumento está dentro da faixa de incerteza e no final você vai dar um certo aprovado ou reprovado. Por exemplo, no certificado de calibração de uma placa de orifício, o técnico pode detectar se o erro apresentado pelo elemento sensor está em conformidade ou não com as tolerâncias admitidas do processo. Além disso, em função de não conformidades, pode-se alterar a frequência das calibrações da placa de orifício. Tá? Aí você pode diminuir o intervalo, tá? Se você está tendo uma incerteza maior. A figura a seguir apresenta uma página inicial de um certificado de calibração com a identificação de algumas informações que podem ser consultadas no documento e que são importantes para a manutenção, como a frequência de calibração, o erro sistemático e a repetibilidade de medição. Tá? Aqui vem um número no certificado, o cliente foi apagado, né? Data da calibração, a validade, aqui é o intervalo entre uma calibração e outra. Tá? Esse aqui é de um ano, tá? Dados do equipamento, o medidor de vazão, fabricante Genebre, o número de série dele, o tag dele no processo não está definido, a frequência de calibração dele é anual, por isso está essa data aqui. Tá? A bitola dele é tubulação de 3 polegadas, não tem o setor, não tem o usuário. A classe dele é D, o fluido de trabalho dele é água. Tá? É um produto novo, você vai se distinguir se ele leva novo ou manutenção. Tá? O fluido de teste, vapor, ar comprimido ou água, vai ser água. Tá? E aí a gente tem aqui as medições, o erro sistemático, tá? E em percentual. Então, são esses resultados que a gente vai estar observando aí. Tá? Um carregamento 1, 2, 3 e 4. Tá? Ascendente, descendente, ascendente, descendente aqui, que a gente vai ter esses valores aqui. Só não tem os valores aqui para comparar, né? Mas é os dados importantes que vão estar. E outras coisas, detalhes aí são as referências de manutenção obtidas em documento da empresa, né? Os documentos internos da empresa também apresentam informações importantes para as atividades de manutenção. O técnico pode consultar algumas referências de manutenção de instrumentos de medição de vazão em documentos como procedimentos de manutenção, registro de manutenção, que é o histórico, e inspeção. Na inspeção vai estar os valores que devem ser inspecionados. Esses documentos contêm os relatos de fatos ocorridos em instrumentos medidores de vazão, contando o tipo de falha apresentado na medição, a solução adotada para obter o problema, o que foi feito na última inspeção e outros tipos de intervenções. As empresas hoje trabalham muito com armazenamento de dados de manutenção. Então, você tem softwares, por exemplo, como o Engeman, Engenharia da Manutenção, que você registra todos os documentos, todos os equipamentos e todas as manutenções, aí você tem o histórico de toda a vida dos seus instrumentos. Isso é muito importante. Por exemplo, em uma siderúrgica, o setor de manutenção constatou que o instrumento medidor de vazão de ar comprimido, esse é o lado aí, estava gerando valores inconsistentes ocasionados pela constante obstruções da tomada de impulso. Logo, as informações desse histórico de manutenção foram usadas como referência para aumentar a frequência de limpeza do instrumento. Então, para melhorar a qualidade, foi feita a limpeza. Tá? As tomadas de impulso ali, aí ele tem um manifold, medidor de vazão ali dentro ali, só foi feita a limpeza, já melhorou. Um recurso interessante de grande responsabilidade para a manutenção é a inspeção visual.
A partir desse monitoramento são geradas informações sobre as condições operacionais do instrumento de medição de vazão, permitindo antecipar ou planejar a manutenção para corrigir um problema inicial ou prevenir que ele se torne crítico para um funcionamento de um instrumento de uma medição do processo. Em algumas indústrias, dependendo do processo, eles sempre põem próximo de um transmissor de vazão um rotâmetro. Tá? Ele não é um rotâmetro, ele é só um indicador, né? E aí você tem uma comparação. Tá? Não que você vai calibrar o seu instrumento em função do rotâmetro, mas é para ver os erros mais gritantes. Tá? Aí você sempre está comparando com o rotâmetro, tá? Os valores básicos aí, tá? Para verificar. Então, na inspeção, vai lá, olha o display do medidor de vazão, olha o manômetro, verifica, não quer dizer que tem que ser exatamente igual, tá? O instrumento eletrônico ele tem uma precisão muito maior, mas você vai ver, apesar de que a resolução no rotâmetro é baixa, mas você tem uma noção para verificar se há erros gritantes. Então, dentro da inspeção você já consegue verificar. Isso é muito legal para verificar. Galera, o que eu tinha para passar para vocês hoje aí sobre a medição de vazão é isso aí. Ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Estou à disposição de vocês aí. Falem comigo. Da minha parte, tô tranquilo já. Valeu, Marcos. Muito obrigado. Tô Tudo de bom para tranquilo você. também. Falou. Caso venha aparecer alguma dúvida aí durante o decorrer da semana, do tempo aí, vocês podem enviar mensagem para mim que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Tranquilo, Geraldo. Valeu. Obrigado, boa noite. Valeu, Beleza. Fausto. Obrigado. Alô, Leandro. Tudo de bom para você também, tá? Aqueles colegas aí que estão vendo a gravação, que não puderam assistir a aula aí, tá? E tiverem alguma dúvida sobre a aula, até mesmo todos vocês vieram a ter alguma dúvida posteriormente, aí, por favor, enviar mensagem para mim que eu respondo com o maior prazer e o mais ágil possível, tá? No mais, agradeço a participação de todos vocês, tá? Tenham uma excelente noite, uma excelente semana e até semana que vem. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouco eu ponho a gravação para vocês lá, tá?